Olá, boa noite. É uma alegria estarmos aqui mais uma semana com a série psicológica da nossa querida mentora Joana de Ângeles, do Joana do Ângeli Spirit Society do Reino Unido. Então, nós gostaríamos de convidar a todos para a nossa prece, para se adentrar ao nosso estudo dessa noite. Então, eu convido a todos que cerre os olhos físicos e levando o nosso pensamento ao alto, buscando a imagem do nosso amado Mestre Jesus, amigo querido, amigo celeste, amigo de todas as horas. Nós te agradecemos imensamente a tua intercessão constante sobre nós, o seu amparo, Senhor, o teu evangelho, a tua luz de esclarecimento, a tua presença constante que nos envolve, nos dando coragem, força para vencermos os desafios que estamos vivendo. Pedimos a ti, ó Senhor, a tua presença nos nossos lares. Abençoe a nossa reunião de hoje, essa reunião que se inicia, e que os demais amigos espirituais possam estar conosco, nos envolvendo, nos inspirando, nos acolhendo com seu amor. Que a querida benfeitora Joana de Ângeles possa acolher a todos que assistem nesse momento e que assistirão posteriormente, trazendo-nos paz, auxiliando na nossa caminhada e no nosso despertar. E assim, amado Mestre Jesus, nós te rogamos a tua permissão para dar início ao nosso estudo dessa noite. Ter conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Então, hoje nós vamos falar num assunto de muita importância pelos momentos de que estamos vivendo. A gente sabe que essa pandemia levou muitas pessoas a desesperos, a buscar um conforto equivocado nas drogas, nas bebidas, né? Porque estavam sofrendo. E aqueles outros que, por causa de conflitos que trazem desde da sua infância, muitas vezes de outras vidas, né? Logo cedo buscam no álcool ou nas dependências químicas em geral, um conforto que é enganoso, né? O conforto que eles buscam é temporário, né? Então, e com o decorrer desse uso, a gente que sabe quais são as consequências, né? Chegando na dependência, no vício, e aí muitas vezes tarde demais, né? Então, o assunto de hoje vai ser alcoolismo e toxicomania. Então, nós buscamos o assunto aqui no livro O Despertar do Espírito e conflitos existenciais. Os dois livros da querida mentora Joana de Ângeles pelo nosso querido médio Divaldo Pereira Franco. Então, ela começa a dizer no seu livro O Despertar do Espírito, no capítulo 4, Alcoolismo e Toxicomania, a vida é uma dádiva de alegria que deve ser recebida com entusiasmo e autorrealização. Assim ela começa esse capítulo. Ela diz que o organismo humano, constituído de harmonia
constituído harmonicamente, está preparado para o auto-recuperação, o refazimento, quando os tecidos se gastam, quando sofrem agressões, obedecendo o automatismo bem delineado pela própria estrutura biológica. Então, ela está falando que o nosso organismo existe lá um mecanismo de se reconstituir, né? Se eu quebro uma perna, eu posso ir lá, engesso a perna e o osso se refaz, né? Calcifica. Se eu faço um corte na pele, né, como ela diz aqui, refazimento do tecido, o próprio organismo, as células, vão se incumbir de restaurar aquela área, aquele tecido que foi rompido ali naquele momento. Então, o nosso organismo tem esse mecanismo, né, de se regenerar. Então, ela diz, mas em razão disso, o equilíbrio psicológico do indivíduo é de vital importância face aos procedimentos que dele se derivam para a saúde orgânica e emocional. Então, ela diz, o corpo faz isso, mas o equilíbrio psicológico do indivíduo é de extrema importância, de vital importância, ela diz, face aos procedimentos que derivam, né, do emocional. Um emocional desequilibrado, ele vai gerar uma série de conflitos, muitas vezes indo buscar caminhos que levarão, muitas vezes, a situações irreversíveis. Então, ela diz que nas injunções, nas ordens perturbadoras que se iniciam na infância, sobre a dolorosa crueldade de uma genitora insensível ou perversa, de um pai negligente ou impiedoso, nas condutas sociais viciosas, proliferam os fatores de destruturação da personalidade. Então, a gente já sabe que na psicologia já nos falam, né, que todo problema psicológico, conflitos, tem uma origem na infância. Então, ela vai falar aqui dos pais, né? A mãe que foi uma mãe perversa, um pai negligente, vai realmente causar um impacto muito grande nessa criança, e ela vai crescer com esses conflitos, com dificuldade de lidar com seus problemas emocionais, e vai buscar nas dependências químicas um meio de acalmar essa dor, de se sentirem anestesiados, né, pelo aquele sofrimento que muitas vezes até é inconsciente. Então, ela diz que todo esse comportamento dos pais vão empurrando suas vítimas para a dipsomania. O que é dipsomania? É o uso de bebidas alcoólicas para a toxicomania, para a dependência química. Então, são pessoas, né, que têm essa tendência muito grande para o uso das drogas, vamos dizer assim, né, das dependências químicas, sejam álcool ou outras drogas. Então, ela diz que a hereditariedade exerce um papel de destaque também, por oferecer condicionamentos que fixam nas células do futuro paciente. Então, ele já traz, quando nasce, nas suas células,
alguns genes que poderiam dar o trigger na sua reencarnação, né, na sua nova existência, tornando-se um enfermo que exige cuidados terapêuticos bem orientados, né, com profissionais especializados, né, psiquiatras que só cuidam de dependentes químicos. Então, muitas vezes, a origem está lá na outra vida, né? A pessoa já traz consigo essa predisposição. Mas se ele nunca tocar num álcool ou ele vai ficar, vai passar essa reencarnação sem se comprometer. Mas como ele já traz ali aquela tendência latente, se ele faz o uso, ele já abriu a porta, né? Despertou aquilo que estava ali dormente. O psiquiatra brasileiro, lá do Rio Grande do Sul, o Dr. Edson Cardoso, ele é especialista em dependência química. Ele é presidente da AME. A AME é a Associação Médica Espírita de Santo Ângelo, do Rio Grande do Sul. E é membro do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. O Dr. Edson, ele fala da influência espiritual e a dependência química no que diz no processo obsessivo, né? A influência dos espíritos sobre a pessoa que usa dependência, né? Existe em outras áreas, mas nós estamos falando aqui de dependências químicas. Então, esse processo obsessivo, como o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, no seu livro, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, o livro Nos Bastidores da Obsessão, diz o seguinte: justapondo-se sutilmente cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre a vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito, pelo qual se identifica com o encarnado, pelo qual a cada sessão feita pelo hospedeiro, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que se torna parasita insidioso. Então, o que o Filomeno de Miranda está dizendo é que esse processo obsessivo se dá cérebro a cérebro, mente a mente, corpo a corpo, né? Perispírito a perispírito. E ele chama o obsessor de hóspede. E o hospedeiro, que é o encarnado, né, a pessoa que faz uso das substâncias, deixa ele marcar essa presença do hóspede, que se torna uma parasita insidioso, né? Que arma aquelas ciladas, né? Então, ele diz que na dependência química, as coisas vêm acontecendo pouco a pouco. O obsessor, ele não chega e já fala para a pessoa, você vai beber um litro de uísque, vamos supor. Não, é sutilmente. Ele coloca uma ideia, bebe. Se eu não gosto de beber, não tolero, eu falo, não, imagina que eu vou beber, não quero saber disso. Mas se eu tenho a tendência e gosto, ou já faço uso, eu vou fazer. E assim ele vai lentamente falando, bebe mais, bebe hoje, e vai assim tornando-se um instigador do pensamento do outro, né? Ele vai se acoplando, tomando conta daquela mente e fazendo dele um joguete, né? Ele vai fazer tudo aquilo que eu mando. E a pessoa acha que o pensamento é seu, né? Que o seu desejo,
E com isso, esse relacionamento entre obsessor e obsidiário vai se intensificando. E essa conexão vai se tornando o encarnado mais enfraquecido e o obsessor se tornando mais dono da hospedaria, né? Então, na dependência química, as coisas vêm acontecendo de pouco a pouco. Na experimentação do álcool, nas primeiras vezes que vem usando algum espírito que desencarnou e que fazia uso da mesma substância, ele vem e se afeiçoa aos poucos. Essa ligação vão ficando maiores entre o encarnado e o desencarnado, e esse processo vai ficando cada vez mais ligado um ao outro. Uma mente se ajusta com a outra. Então, o obsessor, segundo Manuel Filomeno de Miranda, no livro Semente de Vida Eterna, também psicografia de Divaldo Pereira Franco, no capítulo 30, ele diz: sutilmente o princípio, em delicado processo de hipnose, a ideia obsidente penetra a mente do futuro hóspede, que, desguardado nas suas reservas morais necessárias, começa a dar guarida ao pensamento infeliz, incorporando as próprias concepções e trauma que vem do passado, através de cujo comportamento cede lugar à manifestação ingrata e dominadora da alienação obsessiva. Então, nós vimos aqui o que o Filomeno de Miranda vem falar, né? Ele tem uma desguarda, ele está desprovido das reservas morais necessárias, né? Então, ele não tendo moral, não tendo ali um hábito da oração, do evangelho no lar, né? De uma boa conduta, de um trabalho de auxílio ao próximo, né? Que são proteções que nós vamos tendo, a necessidade, a importância da gente se moralizar, pelo menos ter uma conduta mais, como eu diria, uma conduta mais decente, né? Sendo uma pessoa do bem, né? Olha, vai me chamando para ir para bar, para beber, eu sei que isso não é bom para mim, então eu não vou, né? Me oferecendo droga, não sei o quê, eu não vou aceitar, porque eu sei que isso não é bom para mim. Então, são essas condutas morais que nós temos que ter, né? Fazer sempre no bem, trazer para dentro das nossas vidas os ensinamentos de Jesus, que é uma proposta de renovação moral, né? Então, tudo isso, a pessoa que o obsessor encontra desprovida desses meios, para ele é fácil, né? É muito fácil. Então, ele diz que os pensamentos infelizes, incorporando as próprias concepções e traumas que vêm do passado. Traumas que vêm do passado pode ser lá da infância e pode ser de outras vidas, né? Então, ele continua dizendo, doutor Edson, que é uma ação que vem ocorrendo aos poucos, e devido estar todos os dias ali ligado, o obsessor com o encarnado, ele vai conhecendo hábitos, atitudes, pensamento, aquilo que afeta, aquilo que não afeta, e assim fica mais fácil de agir. Ele vai conhecendo a sua vítima passo a passo, que ele passa a estar sempre com ele, todos os dias. Então, ele observa, consegue ver o que é fácil, né, de agir ali na pessoa, né, no encarnado que está sendo obsidiado.
Então, o doutor Sérgio continua dizendo, como é que os obsessores agem no cérebro do encarnado? Eles agem na região pré-frontal, essa aqui, né? Que é considerada a sede do pensamento, é a parte mais nobre do cérebro, né? Elaborada do nosso cérebro, que é o que nos diferencia dos demais animais. Ali está o nosso senso de equilíbrio, nossos limites, toda a nossa adequação cerebral, a nossa adequação ao meio em que a gente está inserida. Então, ele diz que as bebidas alcoólicas, as drogas, elas agem nesse córtex pré-frontal e fazem com que ele adormeça. Então, as drogas, quando a pessoa é viciada, é essa área que é adormecida. Então, ele tem uma área onde ele vai atuar, e é ali onde o obsessor atua, na tua área da vontade. E faz com que essa área fique adormecida. E ele, então, o encarnado, perde controle sobre o cérebro animalizado que nós temos dentro de nós. E a Joana vai dizer que o álcool de início, uma pequena dose, é o suficiente para gerar estímulos agradáveis em qualquer paciente, enquanto outros são empurrados para os porões do inconsciente, sendo vítimas de terríveis alucinações que os levariam. Podemos introduzir igualmente na psicogênese do alcoolismo as obsessões, como geradoras do vício, qual ocorre conforme referimos em outras formas de drogadição. Os efeitos são terríveis nas glândulas hepáticas, nos rins, em todo o aparelho digestivo, como os graves comprometimentos emocionais e mentais. Então, vejamos que o álcool ele vai fazer um estrago danoso, não só no nosso parte espiritual, mas como no nosso corpo, né? Vai afetar os nossos rins, todo o aparelho digestivo, com graves comprometimento, ela diz, né? As glândulas hepáticas. Então, com tudo isso, e o emocional e também o lado mental, né? A pessoa que usa álcool e drogas por muito tempo, ela vai começar a ter lesões mentais, né? Ela perde completamente o discernimento do certo e errado. Ela vai, rouba a própria família, agride, mente, ela perde a noção do certo e errado, porque ela não tem mais o discernimento. Essa área ficou totalmente lesada. E o obsessor agora comanda, né, a sua vítima da maneira que ele quer. Então, a mentora Joana segue dizendo que o resultado que o alcoolismo é uma chaga social e moral, das mais graves, porque muito bem aceitos no conglomerados humanos, né? Nos agrupamentos humanos, a bebida é muito bem aceita, né? Bebo social, tudo é motivo para beber, né? Não tem problema, mas ela vai lentamente, silenciosamente, fazendo danos, né? Então, ela segue dizendo que paradoxalmente, a sociedade receita ingestão de bebidas alcoólicas nas suas reuniões e festas, como sendo a melhor forma de expressar o júbilo,
porque na maioria das vezes, aqueles que acorrem a esses encontros festivos estão fugindo da solidão, dos conflitos pessoais e familiares, dos estresses, do trabalho, das injunções do superego castrador e exigente, afogando a ansiedade e os medos nos delírios do falso prazer. Então, vá em busca dessa bebida, né? Para que isso. Eu estou estressada, vou beber. Eu estou sozinha, estou sentindo solidão, vou beber. Eu briguei com a minha família, não sei o que. Vou... Então, são falsos prazeres, ela diz, né? Que vão ter consequências. Então, ela diz que bebe-se socialmente, em grupos, elevados ou de baixo contexto econômico. Gera-se dependência sem reconhecer-se a gravidade do fenômeno, até o momento quando o indivíduo se torna alcoólico e o retorno é quase impossível. Impossível porque ninguém bebe sozinho. E quando ele já vai se dar conta de que ele é um dependente da bebida, né, ou da droga, é tarde demais, muitas vezes. Ele não tem forças. Isso é muito comum, a gente vê uma pessoa, ela vai, faz um tratamento, e ela fica 3 meses, 6 meses sem beber, aí ela tem uma queda, né? Ela volta a beber. E aí a gente sabe, porque esse espírito, ele não desiste. Ele vai, até que a pessoa acaba cedendo. É uma força muito grande que eles exercem sobre o dependente. Então, precisa de uma vontade excessiva, apoio da família, do seu lado religioso, seja qual seja a sua fé religiosa, mas é importante ter esse acompanhamento psicológico com especialistas da área, né, que cuidem, terapeutas especializados, e do lado religioso. Essa fé, essa força de vontade, ela tem que ter esse amparo, né? Então, ela diz que, da mesma forma, o uso de drogas estimulantes, uma é alucinatórias, outras que geram estados alterados da consciência. Tem os seus estímulos nos grupos de desajustados que se reúnem por afinidade de propósito e de comportamentos. Então, olha só o que ela está dizendo, né? As pessoas se procuram por afinidade, vai buscar ali estímulos, né? Nesses grupos de pessoas que têm a mesma afinidade, permitindo-se as fugas especulares da realidade, que temem e tentam anular para as viagens ligeiras, ela diz, e traiçoeiras, da volúpia dos prazeres falsos e de consequência imprevisíveis. A gente não sabe quais serão as consequências. Então, são traiçoeiras, são viagens ligeiras, usa droga, bebo, amanhã eu estou sã. E aí, eu tenho que enfrentar a realidade. E aí eu vou buscar de novo, que vai chegar uma área que essa área do lobo frontal está totalmente adormecida. A droga já não faz mais o efeito que fazia antes. Ela é de curtinha efeito, né? E muitas vezes nem tem mais efeito. E aí aonde o desespero, o sofrimento é maior, né? Então ela diz que o rico utiliza-se do uísque, da cocaína, do tabaco de Havana, né, o charuto, enquanto o pobre
usa aguardente, o crack, o tabaco de segunda ou nenhuma categoria, buscando idêntico resultado, que é o abandono de si mesmo, no, nos resvaladores da loucura. Então, veja que não importa a classe social, não importa qual a droga que você usa, tanto rico como pobre, os dois procuram o resultado idêntico, que é o abandono de si mesmo. O primeiro começa de forma elegante, né? Ele é rico, é aristocrata, então ele começa de uma forma elegante. Enquanto o segundo, né, o pobre, se entrega sem qualquer escrúpulo, sem nenhuma estética, confundindo-se ambos no mesmo charco da promiscuidade e da insensatez. Porque mesmo o rico vai chegar uma hora que vai se igualar. Quando ele perdeu o senso de si mesmo, não toma mais banho, né? Começa a roubar, começa a mentir, começa a ter os mesmos comportamentos, se igualam, como ela diz aqui, confundindo-se ambos no mesmo charco da promiscuidade. Então, ela diz que nos delírios que o álcool e a droga proporcionam, a insegurança do paciente faz-se substituída pelo destemor e valentia, que são resultados da irresponsabilidade, produzindo sensação de vitória sobre os limites soterrados no inconsciente pelos fatores dissolventes da personalidade. Então, quando ele está sobre o efeito do delírio do álcool e da droga, proporcionam a insegurança do paciente, né? Que a droga proporciona, né? Esse delírio. Então, essa pessoa insegura, né? Ela passa a ser agora uma pessoa que não tem destemor e é valente, que são resultados de responsabilidade, produzindo sensações de vitória sobre os limites soterrados no inconsciente dessa pessoa. Então, são resultados falsos momentâneos, né? Ela diz que o amor, porém, é sempre grande auxiliador, que a família deve proporcionar aos dependentes de um como o outro vício devastador, a fim de lhe restituir-lhes a autoconfiança, a disposição para submeter-se à terapia conveniente, ao entendimento dos objetivos da existência, que deixaram de ter qualquer valor para suas existências fanadas, né? Sem vigor nenhum. Então, a família, ali como codependente, que vai fazer com acompanhamento de um terapeuta especializado, vai ter ali as diretrizes de como cuidar desse membro da família, para que ele possa se restituir-se à autoconfiança, né? E assim dar início a uma nova jornada na sua caminhada. E no livro Conflitos Existenciais, da querida mentora Joana de Ângeles, psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, no capítulo 12, Dependência Química, ela diz: nas diversas dependências de drogas químicas, após longo período de uso, pode-se registrar alterações do centro da palavra, com dificuldade de silabação, arrastamento da pronúncia, incapacidade de expressar-se com símbolos correspondentes à linguagem
em que se comunica o paciente. Olha só, alterando o seu, o seu mental, né? O cérebro aonde a área da fala, né, cognitiva, ele vai perdendo isso. Quantas vezes a gente vê uma pessoa que está num grau de alcoolismo muito avançado, o tremor, né? A pessoa não pode nem tirar o álcool de uma vez, aquilo tem que ser feito com prescrição médica, como lidar com medicação, se mesmo com a droga também, né? Então, veja, atua de uma maneira tão grande no corpo físico, que claro que vai alterar no corpo espiritual, no perispírito também. É muito sério. Esse corpo que Deus nos deu e que nós temos a obrigação de zelar por ele, né? Cuidar, porque é essa roupa que nós temos, quando nós voltarmos, nós vamos vestir esse perispírito de novo. E se nós danificarmos esse corpo, é com ele que nós voltaremos, com ele todo danificado, todo remendado, né? E aí é que ocorre crianças que reencarnam com doenças hepáticas, pulmonares, né? Convulsões por causa disso. Muitas vezes vemos crianças que têm ataques epiléticos que eles precisam do uso da maconha, por ordem médica, obviamente, né? Mas olha só, o dependente de ontem, né? Traz ainda no seu corpo assim. Então é muito sério. Nós temos que ter responsabilidade sobre esse corpo, né? E ela diz que o problema desafiador deve ser enfrentado com coragem e altivez, equivalente a dizer com clareza e conhecimento de suas causas e efeitos desagregadores. Então, a pessoa tem que se conscientizar do quais são os efeitos e conhecimento das suas causas e os efeitos de qualquer droga. Então, quanto mais escamotear-se, né, esconder o drama da drogadição e fingir que não é tão grave quanto realmente se apresenta, somente tornará a questão de mais difícil solução e, portanto, mais perversa. Então, olha só, porque é muito natural. A pessoa que bebe, a gente chegar e falar, fulano, você está bebendo demais. Imagina, não tem problema eu posso parar a hora que eu quiser, eu não sou dependente, na minha família não tem problema de ninguém com adição de bebida, dependência, não tem o genes da dependência. Então, começa já na autodefesa, né? Então, ela diz que a educação, sem qualquer dúvida, desde a infância, é o recurso terapêutico preventivo mais valioso, porque é mais seguro evitar a dependência do que sair do seu cerco escuso. Então, a educação. Eu acho que isso é de extrema importância, né? Educar os filhos, já falando para eles, nunca aceite a bebida, nunca aceite uma oferta de um cigarro, de uma droga, nunca faça isso, porque olha as consequências. Educação desde a infância, porque ele vai crescer sabendo que os riscos que ele correrá, né? Então, vamos falar para as nossas crianças, educar os nossos filhos, nossos netos, para que eles não necessitem, né, passar por traumas, sofrimentos da alma. Então, era essa a reflexão de hoje, trazida pela nossa querida mentora, e
Então, eu gostaria de convidar a vocês para a nossa prece final, cerrando os nossos olhos, agradecendo a Jesus por mais um estudo da série psicológica da nossa querida mentora Joana de Ângeles. Agradecer a nossa querida mentora por trazer à lume joias preciosas que nos auxilia no entendimento, que nos auxilia a despertar a nossa consciência de como lidar com as nossas dificuldades através dos seus ensinamentos, aos ensinamentos da doutrina espírita e do nosso amado Mestre Jesus. Assim, nós agradecemos também a todos os benfeitores que aqui estiveram conosco, que eles possam abençoar todos aqueles que aqui estão, se adentrando aos seus lares, abençoando os seus familiares, e que possamos ter uma semana de paz e de harmonia, e que possamos estarmos reunidos aqui na próxima semana, com as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus. Que assim seja.